Por que você faz o que faz? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó, hoje capítulo 21. Mas antes eu quero fazer 3 pedidos, como sempre fazemos aqui em todos aí os nossos estudos. O primeiro pedido é para que você não apenas escute, mas compartilhe também esse estudo para que outras pessoas venham a ser abençoadas. Segundo pedido, que é o desejo do nosso coração, que todos vocês leiam a Bíblia toda, e para isso nós temos sugerido aí a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos ali da igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes. A gente tenta alcançar todas as pessoas aí, por isso aí a variedade de dias e horários. E você pode ver na descrição desse estudo no YouTube, você pode ver ali os dias e horários e os temas também. Você pode ver ali também na nossa página no Instagram, a agenda da semana. Toda semana a gente posta ali a nossa agenda, então confira ali os dias e horários dos estudos e venha participar, porque certamente você será abençoado. E depois então desses pedidos, eu quero compartilhar com vocês hoje Jó capítulo 21, a partir do versículo 7, que diz assim: por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares são seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam os seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Hoje eu quero compartilhar aqui um trecho, um parágrafo, na verdade, do livro O Caminho do Coração, do pastor e teólogo Ricardo Barbosa de Souza. E ele diz o seguinte: Jó percebia que a lógica dos amigos era consistente em alguns casos, mas não em todos. Jó está contra-argumentando a tese dos seus amigos, dizendo que se Deus abençoa o justo com prosperidade e pune o ímpio com a miséria e sofrimento, pelo que ele pode observar, nem sempre é assim que acontece. Basta olhar à nossa volta. Há muito ímpio que a cada dia, quanto mais rouba e corrompe, mais rico e poderoso fica. E muito justo e honesto que perde o pouco que tem exatamente pela sua honestidade e justiça. A própria realidade dos fatos derruba a tese dos seus amigos. No mundo real, a lógica da retribuição não funciona. É preciso encontrar outra teologia para responder a Jó. O princípio da retribuição pode ser aplicado em muitas situações, mas definitivamente não cabe na situação de Jó. Primeiro, porque nós sabemos que a causa do sofrimento não pode ser explicada pela simples lógica de causa e efeito. Segundo, porque por trás do seu dilema esconde-se uma realidade muito mais profunda que envolve suas motivações mais secretas. Então, o que o pastor e teólogo Ricardo Barbosa está nos convidando a pensar é qual que é a motivação de Jó para fazer o que ele faz. Ali, antes então
de Jó ser acometido por todas essas situações adversas aí, a gente vê que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que oferecia sempre holocaustos, inclusive por causa dos filhos, porque talvez algum dos filhos possa ter pecado. E a pergunta então agora que o Ricardo Barbosa está nos sugerindo é: qual que é a motivação de Jó? E isso tem muito a ver com a gente nos nossos dias, porque por que nós fazemos o que fazemos? Qual que é a intenção do nosso coração? Provérbios, e eu quero citar Provérbios, capítulo 4, versículo 23, aqui na Bíblia Nova Almeida Atualizada, ela fala o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então nós devemos guardar o nosso coração, nós devemos guardar a nossa motivação. Existe um texto que é mais conhecido da Bíblia atualmente no mundo, né? Antigamente o texto mais conhecido da Bíblia era João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que esse texto foi ultrapassado, então, né, por um outro texto bíblico que está ali em Mateus capítulo 7, versículo 1, que vai falar: não julgue para não ser julgado. Porque esse texto é recitado não apenas pelos cristãos, mas também por aqueles que não são cristãos, inclusive para acusar os cristãos para não julgarem. E o que esse texto quer nos dizer, na verdade, né, esse texto de Mateus, é que nós não devemos julgar a intenção do coração. Julgar as situações, sim, devemos falar isso aqui é certo, isso aqui é errado. Agora, a intenção do coração, como diz a palavra do Senhor, só quem sonda, né, ou nas traduções mais antigas, só quem esquadrinha os corações é Deus. É Deus que conhece o coração. Então, por isso que também em Provérbios ele vai falar: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me, né, a tua intenção. É isso aí que a gente precisa dar para Deus, a nossa intenção, a nossa verdadeira intenção. E o problema é que às vezes a gente fica preocupado com o fazer. E esquecemos que ali em Mateus também, lá em Mateus capítulo 7, Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizei, fiz milagres, expulsei demônio. Mas Jesus fala que dirá: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais o mal. Ele não fala para essas pessoas que eles não fizeram, que eles não profetizaram, que eles não expulsaram o demônio e que eles não fizeram um milagre. Ele não questiona isso, porque realmente fizeram. O problema é a motivação, é a maldade do coração. Maldade do coração ali que tem muito a ver com algo que já falamos aqui, que é o egoísmo. Então, é necessário, e John, aproveitando aí o ensejo, né, a respeito de ego, existe um livro do Tim Keller a respeito do ego. Você pode procurar ali com o Marnone, é um livro curtinho, num dia você lê, numa sentada você lê, é pouco mais aí de 40 páginas. Então, você pode comprar e ver que ele vai falar ali a respeito do ego transformado. Então, o problema que a gente enfrenta ali, no caso de Jesus falando, é a motivação má, que é a motivação egoísta. Então, eu volto a perguntar: por que você faz o que você faz? Qual que é a sua motivação? Porque religião nenhuma leva ninguém para próximo de Deus. Nenhuma religião te aproxima de Deus, muito pelo contrário. Jesus vai falar novamente ali no Sermão do Monte, que eu vou citar, Mateus capítulo 5, versículo 3, fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles pertence o reino dos céus. Então, o pobre em espírito ali é aquele homem que reconhece que é miserável.
É aquele homem que entende a sua miséria humana. É disso que está falando o texto. Então, quando nós vamos entendendo quem nós somos e somos verdadeiros com essa intenção, então você vai ver lá no Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. O próximo degrau que você vai subir é bem-aventurados os que choram. Chorar ali tem a ver com a oração, com se voltar para Deus, implorar para Deus por causa da sua miséria humana, em que ele reconheceu e viu aonde ele se encontrava, e por causa disso, pula mais um degrau e vai para a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados, então, os humildes ou mansos. Por quê? Porque ele agora reconhece que ele é dependente de Deus. E porque ele chegou nesse ponto, ele vai então, agora e sobe mais um degrau, que é a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E justiça ali é dividida em 3 partes: justiça legal, moral e social. Então vale a pena você estudar, e aí eu vou aproveitar mais uma vez o ensejo para falar para você que a gente tem estudado ali o Sermão do Monte nas segundas-feiras a partir de 15 horas e nas quartas-feiras a partir de 19 horas. Então você vai entender aí o Sermão do Monte, vai entender qual que é a condição humana. A condição humana. E aí então, voltando para o nosso texto, filho meu, dá-me o teu coração. Jó agora, ele está percebendo então que a motivação às vezes pode estar errada. É isso, como eu falei, que o Ricardo Barbosa sugere, que talvez Jó comece a perceber que a motivação dele em fazer o que ele fazia estava errada. E a gente precisa então se aproximar de Deus para entendermos qual é a verdadeira motivação do nosso coração em fazer o que fazemos. E pode ser quando nós vamos ao culto, por que nós vamos ao culto, quando nós dizimamos, ofertamos, por que fazemos isso, quando a gente faz uma boa ação aí com um amigo ou até mesmo com um desconhecido, qual é a nossa motivação para fazer isso, o que a gente no fundo espera com esse tipo de atitude, qualquer que venha a ser a atitude, aonde você estiver inserida, por que você faz o que você faz? Essa é a pergunta, qual que é a sua motivação? Porque se você descobrir a sua motivação, fica mais fácil de você reconhecer Deus na sua vida. Deus, ele quer que a gente faça as coisas corretas, mas com a motivação correta. Porque, como eu falei, lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus fala: naquele dia muitos dirão, eu profetizei, fiz milagres, expulsei demônio. Mas ele vai falar que não conhece, porque eles eram maus. Então não é o que você faz, mas é por que você faz. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.